Saudações a todos! Há um texto no livro Vida Plena, da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 4, que é justamente: que queres que eu faça? Só o título já é muito convidativo, né? Porque já nos remete àquele momento em que Paulo de Tarso, chegando às portas de Damasco, se vê diante de Jesus, porque Jesus se faz visível a ele, né? E pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é emanado de Jesus uma força tão grande que Paulo ele cai do animal, prostrado de joelhos, e diz: Mestre, que queres que eu faça? Porque ele pergunta: quem sois? Eu sou Jesus, né? E Paulo se entrega ali de joelhos, àquele momento de identificação, aquele momento de reconhecimento do seu mestre, e se coloca à disposição. Que queres que eu faça? É aí então que nós temos lá o relato, né? Que Jesus lhe indica onde seguir, o que fazer ao adentrar na cidade, porque isso foi às portas de Damasco. Mas vamos ver então o texto para buscarmos o entendimento, a nossa reflexão. A indagação do jovem rabino dirigida a Jesus, quando este lhe aparece às portas de Damasco, é de grande atualidade. Nela havia sentidos psicológicos para a existência, objetivos básicos para viver e lutar, a fim de alcançar as metas que foram desenhadas em favor da jornada humana. Não era uma pergunta trivial de curiosidade, porém de magna importância, porque se referia à maneira como seriam aplicadas as forças da evolução e por quais razões deveria ele mudar de comportamento. Naquele momento decisivo, não havia lugar para dúvida ou incerteza. Não se poderia permitir divagação a respeito do destino. Era um momento de definição de rumos, de coragem, e, para tanto, necessitava saber o que fazer para poder entregar-se totalmente. Então, Paulo, ainda Saulo, esteve no momento decisivo das suas vidas. Naquele momento de entrega, que queres que eu faça, é o momento decisivo, porque a partir dali ele se transforma em Paulo, né? Ele se renova e de perseguidor do cristianismo, de perseguidor dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, ele passa a ser aquele que abraça a causa do Cristo com um ardor incomparável. Então, trazendo sempre para nós, né? Esses grandes expoentes, eles devem servir para nós como modelos a serem seguidos, a serem buscados, né? Interessante, né? Hoje se segue tanta coisa, né? Aí nas vias aí sociais, nas redes sociais, segue isso, segue aquilo. Meu Deus, quantas coisas ali se segue sem a menor importância, né? Enfim, mas voltemos aqui. Esse modelo deve ser seguido, né? Nós temos que buscar aí esse exemplo de vida para que de alguma forma também nos coloquemos na vida. Por quê? Podemos não estar diante de uma porta de Damasco, mas nas nossas vidas, quantas vezes estamos diante de uma porta, figuradamente falando, de uma porta de Damasco. Momentos decisivos
em que temos que tomar a atitude correta para que a vida flua de uma forma saudável e natural, ou muitas vezes descambe para situações tortuosas. Então, reflitamos, mas continuemos aqui. Ainda hoje a questão é portadora de oportunidade significativa, porque uma vida sem sentido é um grande padecimento. Deve-se saber sempre o que se está fazendo e por quê, de modo a encontrar na realização o estímulo e encorajamento para prosseguir. Então, só aquele que encontra estímulo, encorajamento nas coisas verdadeiramente saudáveis que ele busca, é que realmente encontra o sentido da sua vida. Porque uma vida atarefada não significa uma vida em que tenhamos um sentido. Uma vida com muitos compromissos raramente é uma vida que tenha ali um sentido. Muitas vezes esses excessos de compromissos são coisas que até nos desviam do que verdadeiramente importa, fazendo com que as nossas vidas, mesmo sendo muito ativas, com um excesso de compromissos, elas continuam nos trazendo um vazio existencial. Mediante o interesse pessoal em torno daquilo que se está realizando, definem-se os valores que caracterizam o comportamento de cada qual. Ninguém pode avançar no rumo existencial com segurança e paz caso não possua um idealismo, algo que o impulsione ao avanço. Ninguém vive sem um ideal. Todos temos que ter ideais, paixões saudáveis que nos movem. Continuemos. Dentre os incontáveis males da cultura odierna, que é a cultura moderna, pode-se assinalar a ausência de sentido, de significado para bem viver-se. Tudo parece demasiado complexo ou notoriamente simples e desinteressante de se haver empreendido sem uma luta que proporcione o prazer de alcançar a vitória. No passado próximo, as castrações e frustrações psicológicas lançavam os indivíduos nos transtornos neuróticos que vergastavam a sociedade. Tudo era proibido de fazer-se, por impositivos mesquinhos de conceitos sociais, morais e religiosos, reduzindo o ser humano a mísero escravo de necessidades doentias. Com o advento das doutrinas psicológicas, especialmente da psicanálise, encontraram-se as raízes dos conflitos humanos nas condutas escusas a que se viam empurrados pela libido. Na razão direta que se pôde viver as funções sexuais sem os castigos conscientes ou não impostos pelas religiões, diminuíram os tormentos e deram crédito ao ser humano de pertencer ao reino animal, embora em estágio antropológico mais adiantado em moral e inteligência. Então, as doutrinas psicológicas, dessa era mais moderna, libertou o homem de imposições, de castigos, de sentimentos de culpa, que ele tinha até em relação às suas funções naturais, em relação à libido, em que ele se castigava, se sentia culpado por determinadas vontades, determinadas experiências. Continuando o texto. O abuso do uso das funções genésicas retirou o encanto inicial dos prazeres de que se revestem, e a sede de novos encantamentos empurrou o ser para aventuras mais extravagantes e audaciosas. Aqui é o ponto, Então, se havia as castrações, que levavam muitos até a se vergastarem por se sentirem culpados, por se sentirem sujos, Ao mesmo tempo, essa abertura de um entendimento ainda não tão amplo,
no verdadeiro sentido do que seja ali o exercício saudável da sexualidade, acabou levando para outros excessos. Antes a castração, levando ali atitudes também, né, porque sempre foi assim, mas de uma forma que trazia ali a culpa, e depois de uma outra forma, uma liberdade excessiva, em que havia, né, o abuso das funções genésicas, que acaba tirando o encanto, né, e levando para mais extravagâncias ainda na medida em que estão separadas do encanto. E ela continua: concomitantemente, os resíduos dos preconceitos em forma de tradições começaram a ser combatidos e a liberação total dos costumes estabeleceu uma nova ordem de desvios neuróticos que martirizam os seres humanos. Então, nessa busca real, salutar de vencer seus preconceitos, acabou-se partindo para um campo de uma liberdade exagerada que acabou por trazer ali comportamentos, desvios neuróticos que acabam por martirizar os seres humanos. Na atualidade, podemos encontrar aqueles que preferem seguir a maioria, fazer o que todos realizam e aceitar o que se encontra estabelecido. Constituem o grupo dos conformistas. Outros, no entanto, reagem e propõem comportamentos extravagantes, especiais, formando o grupo dos ditadores ou reacionários. Aqui ela está colocando agora a forma como cada um de nós lida com esse momento de uma liberdade maior, né? Então, vou até repetir: na atualidade, poderemos encontrar aqueles que preferem seguir a maioria, fazer o que todos realizam e aceitar o que se encontra estabelecido, constituem o grupo dos conformistas. Outros, no entanto, reagem e propõem comportamentos extravagantes, especiais, formando o grupo dos ditadores ou reacionários. Por fim, encontramos a maioria constituída pelos que não possuem sentido para viver, que estão saturados de coisas e prazeres que denominamos os vazios existenciais. As filosofias existencialistas que surgem e multiplicam-se facilitam a ausência de sentido, através das fugas psicológicas para outros estados patológicos, as aberrações e a indiferença pelo que aconteça, derrapando na depressão, né? Porque quanto mais o ser humano se apega a filosofias existencialistas, e o que significa uma filosofia existencialista, né? Que vem aí já dos séculos passados, né? O que significa? Significa justamente você entender a vida como apenas essa existência material, né? É a existência material. Daí esse vazio, né? Porque isso acaba levando a fugas psicológicas, né? Trazendo estados doentios, patológicos e as aberrações, né? E uma indiferença também muito grande por tudo, até por todos, que acabam culminando na depressão. Nos outros animais, que não entendem o sentido da vida, pois que obedecem a automatismos, às vezes criados pelos humanos, esse quadro existencial não tem lugar. O ser humano que pensa e aspira à vida harmônica pergunta sempre: o que querem que eu faça? Eis aí o sentido da vida. Ao compreender que a vida deseja de cada um o estabelecimento de objetivos existenciais, tem-os embutido nas suas aspirações. Saulo recebeu a resposta de Jesus: vai a Damasco e lá te dirão o que deves fazer. Naquele momento, ante o objetivo sublime que lhe estava destinado, nascia o apóstolo da gentilidade.
Importante aqui uma parada no sentido de apóstolo da gentilidade. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Então, nós temos em Paulo o maior divulgador do cristianismo, porque ele não ficou apenas no seu povo, ele partiu, né? Ele foi longe, um trabalhador incansável, levando a todos que não conheciam a lei os ensinamentos de Jesus. Atendeu à proposta conformista, realizando o que Ananias lhe recomendou. Vejam bem, buscando aqui novamente o parágrafo lá acima. Na atualidade, poderemos encontrar aqueles que preferem seguir a maioria, fazer o que todos realizam e aceitar o que se encontra estabelecido. Nós vemos aqui ela colocando que ele atendeu à proposta conformista, né? Porque lá constitui o grupo dos conformistas, né? E aqui ela coloca que ele atendeu à proposta conformista, realizando o que Ananias lhe recomendou, buscara o seu mundo, que desapareceu e tornou-se o gigante da divulgação do evangelho. Então, esse conformista aqui que ela coloca não é o acomodado, porque para nós a palavra conformista ela tem às vezes uma conotação nada interessante, né? Aqui é o conformista, é aquele que reconhece a necessidade do momento que vive e busca aquilo que se abriu como uma grande possibilidade na vida, que foi o que aconteceu com o Paulo, que matou dentro dele o homem Saulo, né? E fez reavivar nele o Paulo, né? É isso. Então, continuando. Sim, ele agora sabia o que queria fazer, iluminar a humanidade. Então, ele encontrou o sentido da vida dele. Parecia ditador que seguiu a trilha estabelecida por Jesus e espalhou a mensagem libertadora com a luz da verdade, conquistando o mundo em sombras. Muito longe daquilo que querem que acreditemos, né? Que a religião é o ópio do povo, que nas ideias marxistas, que a religião é uma criação humana, né? Para atender aos seus medos. Então, voltando, parecia ditador que seguiu a trilha estabelecida por Jesus e espalhou a mensagem libertadora com a luz da verdade, conquistando o mundo em sombras. Compreendeu o sentido do amor e da caridade e entregou-se até o final das forças ao encantamento da boa nova. Não cessou de servir e soube renunciar ao ego e aos valores atribuídos como de importância. O ego, né, que fala tão alto em nós, em detrimento do nosso self, que é justamente o nosso eu, né, o nosso eu transcendental, é a nossa centelha divina que precisa resplandecer, né? O seu ardor transformou-se em diretriz de segurança e viveu em função do ideal da vida. Não derrapou no vazio por estar repleto da luz que necessitava implantar nos corações, a fim de haver sempre conhecimento que liberta da ignorância, da fatalidade do viver e não existir. Faze uma análise de tuas horas e pergunta-te se estás fazendo o que deves. Se te sentes opaco e sem brilho, pergunta-lhe o que deves fazer e faze-o. Se for necessário retroceder para realizar algo que ficou interrompido, não receis e volta para melhor avançares. Se estás à frente e dificuldades te impedem o avanço, rompe as teias dominantes e não te detenhas. Jesus não para. Nenhuma outra indagação deve aflorar em teus lábios e emoções, exceto o que ele quer que faças.
Agora é o momento. Decide-te, preenche o teu vazio com as messes sublimes do amor e faze o que ele te recomenda. Ama sempre mais. Que fiquem essas lições, que entendamos que a cura para o vazio que possamos sentir é amar. Que fiquemos em paz. Olá a todos, dando continuidade ao ciclo de palestras referente ao capítulo 10 do livro Autodescobrimento, uma busca interior pelo Espírito Joana de Ângeles. Os conteúdos perturbadores, nós já falamos sobre a raiva, o ressentimento, a lamentação e hoje iremos falar perda pela morte. Joana de Ângeles nos traz esse item, não por acaso, né? Na sequência aí de todos esses sentimentos, essas viciações tão nocivas ao nosso ser, né? Então, quando não conseguimos aceitar a morte de alguém, podemos nos projetar a situações difíceis, né? Então, antes de começar o livro, eu trouxe do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o capítulo 1 do livro 4, Penalidades e Prazeres Terrenos, Perda de Pessoas Amadas, questão 934. Para enriquecer, então, com Kardec e trazer à luz da doutrina espírita, né, nesses livros tão maravilhosos, nessas obras que nos fazem aprender e refletir, e também pensando nas pessoas novas na doutrina, para que se familiarizem, né, com todos esses livros. É importante termos essa busca, né, por aprendizado, por pesquisa, por manusearmos as obras básicas e buscarmos aumentar aí a nossa reflexão, o nosso conhecimento. Questão 934. Então, para aqueles que não sabem, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, né, codificado por Allan Kardec. É um livro de perguntas e respostas. Questão 934. Por que a perda das pessoas queridas nos causa um desgosto tanto mais legítimo quanto irreparável e independente de nossa vontade? Este motivo de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. Essa é a resposta dos espíritos. É uma prova ou uma expiação? É a lei comum. Mas é uma consolação poder se comunicar com os amigos pelos meios que tendes, enquanto esperais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, a morte do corpo físico é uma lei comum, é uma lei natural. Todos iremos passar por ela, todos iremos enfrentá-la, né? Seja a própria morte do nosso corpo ou de algum ente, de algum familiar, de algum amigo, né? Então, atinge a todos, como está aqui a resposta dos espíritos, ao rico e ao pobre. A grande consolação é saber da continuidade da vida, né? E que podemos sim nos comunicar uns com os outros. Um pouco mais adiante, a questão 936. Como as dores inconsoláveis dos encarnados afetam os espíritos que partiram? Isso é uma dúvida muito comum, principalmente quando as pessoas adentram uma casa espírita logo após o desencarne de alguém, né? Então, se tem isso em mente, né, a gente pode, como encarnado, afetar o desencarnado? Através das nossas atitudes, através das nossas lágrimas, das nossas lamentações, da não aceitação da partida? Vamos ver a resposta dos espíritos. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou,
mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e um obstáculo ao adiantamento dos que choram, talvez ao reencontro entre todos. Então é natural a dor, né, a lembrança, os lamentos, só que chega um ponto que essa dor, quando ela é exacerbada, que essa revolta, essa lamentação é muito intensa, ela acaba afetando o espírito que desencarnou, principalmente se ele já está ali buscando aceitar a sua partida, se ele está sereno com o encerramento dessa nova fase, né? Então ele fica até triste por saber que o seu ente não confia em Deus, não tem fé no futuro, e isso pode se tornar um obstáculo a um novo reencontro. Essa não aceitação, essa mágoa, essa lamentação, que é o que nós vamos ver aqui em Joana de Ângeles. Para completar, estando o espírito mais feliz no espaço do que na terra, lamentar que tenha deixado esta vida é lamentar que seja feliz. É uma libertação. 2 amigos são prisioneiros e estão encerrados na mesma cela. Tanto um quanto o outro devem obter um dia a liberdade, mas um deles a obtém antes. Seria caridoso para aquele que fica sentir-se infeliz por seu amigo ter sido libertado antes dele? Não seria mais egoísmo do que afeição de sua parte querer que o outro compartilhasse do seu cativeiro e sofrimentos por tanto tempo quanto ele? O mesmo acontece com 2 seres que se amam na terra. Aquele que parte primeiro é o primeiro a se libertar, e nós devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento em que lá estaremos por nossa vez. Então chegou o momento da pessoa partir, né? Como está escrito aqui no Livro dos Espíritos, a liberdade foi dada, a cela está aberta. Ele não pode mais ficar. Mas é egoísmo de nossa parte querer que essa pessoa fique. Mesmo sabendo que a pessoa está sofrendo, mesmo sabendo que a hora dela chegou, é egoísmo, né? Quando nós não queremos que a pessoa se vá, quando nós não aceitamos a partida de alguém. Faremos sobre esse assunto uma outra comparação. Tendes um amigo numa situação muito lastimável. Sua saúde ou seu interesse exige que vá a um outro país, onde ficará melhor sob todos os aspectos. Não estará mais perto de vós momentaneamente, mas sempre estareis em comunicação com ele. A separação será apenas material. Ficareis descontentes com seu afastamento, ainda que seja para o seu bem? Veja que pergunta para reflexão, né? Então, o nosso amigo, nosso ente vai para um outro país onde o clima, de repente, irá favorecer a sua recuperação. E ele vai ter que ficar lá permanentemente, né? Ou por um período mais longo do que a gente imagina. Nós não iríamos ficar felizes sabendo que a cura veio? Ficaríamos, né? Pelas provas evidentes que apresenta da vida futura, da presença ao nosso redor daqueles que amamos e da continuidade de sua afeição e dedicação por nós, pelas relações que nos permitem ter com eles, a doutrina espírita nos oferece uma suprema consolação para uma das causas mais legítimas da dor. E é uma dor mesmo dilacerante, né? Da morte, da partida de alguém. Mas que nós temos todas as condições de superar. Com o espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. O homem mais isolado tem sempre amigos perto de si com os quais pode se comunicar. Né? Que bendita, né? É essa consolação, essa comunicação que se dá através de sonhos, através de mensagens, através de intuições, de inspirações. O Espírito se faz presente, se alegra em poder trazer notícias. Esse intercâmbio nos fortalece, consola para o dia do reencontro. Suportamos impacientemente as aflições da vida. Suportamos impacientemente as aflições da vida, e elas nos parecem tão intoleráveis que julgamos não poder suportá-las. Então, cada vez que a impaciência nos visita, fica pior, fica intolerável, né? É uma dor que não acaba. Entretanto, se a suportarmos com coragem,
Se soubermos silenciar nossos lamentos, ficaremos felizes com isso quando estivermos fora dessa prisão terrestre. Como o paciente que sofre fica feliz quando é curado, por se ter submetido a um tratamento doloroso, né? Então, na sequência da lamentação, aqui do livro Autodescobrimento, uma busca interior, vamos ver o que Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles, nos traz sobre a morte, sobre a perda da morte. Profunda e dilaceradora é a aflição que decorre da perda de pessoas queridas, mediante o fenômeno biológico da morte. Aqui está em itálico essa perda, né? E ela vai nos explicar por quê. A palavra perda, né? Parece que alguém buscou, tirou algo de nós, foi retirado algo de nós, foi tomado algo de nós, foi subtraído algo de nós, algo da nossa extrema estima e que nós julgamos não estarmos prontos a abrir mão. Essa dor, no entanto, é decorrente, entre outros fatores, de atavismos psicológicos, filosóficos e religiosos que não educaram o indivíduo a considerar natural, como é, a ocorrência que faz parte do processo orgânico pelo qual a vida se expressa. Atavismo quer dizer herança. Então, nós temos essa herança cultural, psicológica, religiosa, do fim, da perda, do arrebatamento, né? Da morte, a morte do corpo. Algumas pessoas acreditam que seja o fim, o extermínio da vida, o nada, né? Então, a gente tem isso dentro de nós e muitas pessoas acabam acreditando, né? E isso causa dores, traumas psicológicos, né? Aquela coisa da perda. Mais adiante a gente vai falar também sobre esses traumas aí, principalmente relativos à infância, onde um ser, né? Onde uma pessoa fica aí anos e anos da sua vida congelada no momento da morte de um ente querido. Então veja que nós não somos, como ela coloca, educados a considerar natural. É um fenômeno natural, né? Então, da mesma forma que nascemos, o corpo físico irá morrer, né? Nós iremos nos libertar dele, nós deixaremos de habitar essa casa, né, que nos abriga, como se estivéssemos aí deixando de lado uma roupa que não nos serve mais. O fenômeno é idêntico ao da encarnação. Então, nos preparamos para vir e sabemos que iremos voltar. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então, é transitório. Passamos períodos lá e períodos encarnados, em algum mundo, em algum planeta, né? Habitando um corpo que esteja adequado àquele planeta. Então, estamos encarnados na Terra com um corpo fisiológico, né, que herda ali as células, né, dos nossos antepassados, mas é um corpo apropriado para a Terra. Então, quando partimos para o plano espiritual, ele aqui ficará. Ele tem um prazo, uma validade, né? Tanto é que do momento que nós encarnamos, nós já estamos indo de encontro com a morte do corpo físico, né? Isso pode levar um período pequeno, né? Na morte de crianças, e pode ser um período longo, né? Hoje nós vemos existências tão longevas, né? Acima de 100 anos. Mas um dia, aquele corpo, aquela máquina, né? Ela deixará de funcionar. E aí o espírito se libertará desse corpo e, né, partindo aí para o plano espiritual. Então é uma lei natural, é um fenômeno natural. Nós temos que nos educar a aceitar, né, o encarne, a vinda, e o desencarne. A própria conceituação da morte como fim é frágil e insustentável, porque nada se aniquila
E os mortos não têm interrompido o fluxo existencial, então não cessa. O que cessa é a vida orgânica, a vida do corpo. Transferem-se de faixa vibratória, deslocam-se temporariamente, mas não se aniquilam, não acaba, né? Vai vestindo outras roupagens, vai encarnando novamente. E o espírito continua, a vida continua. Continuam a viver, comunicam-se com aqueles que ficaram na terra, estabelecem novos liames de intercâmbio, aguardam os afetos e recebem-nos por sua vez quando desencarnam. Como foi dito em Kardec no Livro dos Espíritos, né? Essa consolação que é a comunicação. Novas formas de intercâmbio. Quando estamos encarnados ali, nos comunicamos através da voz, através dos gestos, através da escrita. E no plano espiritual, através de sonhos, da psicografia, da psicofonia, das intuições. Então, aqui nesse parágrafo está o alicerce da doutrina espírita, né? Então, a causa inteligente são os espíritos que vieram trazer essa doutrina, né? Aqueles que estavam no além, né? Vieram nos mostrar que a vida continua. E aqui, como a Joana coloca, né? Então, quando o espírito está equilibrado ali no plano espiritual, ele pode até receber, né? Receber o ente que partiu depois, ali ajudando a se adaptar à nova situação, ao novo plano. Ademais, o próprio verbo perder, nessa conceituação, encontra-se totalmente deslocado, né? Porque ninguém perdeu nada, não se perde nada, né? Não acabou. Pessoas não podem deixar de prosseguir, perdendo-se, no sentido de coisas que deixam os seus possuidores e desaparecem. Ninguém pertence a outrem, e somente se perde o que não se tem. Então, nem a pessoa perdeu a vida, aquele que desencarnou, porque a vida continua, ele só deixou aqui na matéria o corpo físico. E nós que estamos encarnados, nós temos que prosseguir. Nós não podemos perder a alegria de viver. Nós não podemos perder a oportunidade de dar continuidade à nossa encarnação, porque ela é nossa, né? Ela é essencial para nós, para a nossa evolução, para a nossa jornada. Somos nós que temos que fazer esse trabalho, né? O ente querido partiu para dar continuidade no plano espiritual ao seu trabalho, à sua jornada. E nós temos que dar continuidade à nossa jornada evolutiva. Temos que estar ciente disso, né? Então, eles não pertencem a nós para ficar do nosso lado, ali à mercê do nosso capricho, das nossas necessidades, das nossas demandas, né? Suprindo ali financeiramente ou suprindo as nossas carências emocionais. Então, seguindo. E nós temos que seguir também, buscar nos fortalecer, né? Como ela coloca, somente se perde o que não se tem. Então, é exatamente isso, né? Então, muitas pessoas passam ali pela prova, né, de perderem, né, entre aspas, os seus pais na infância. E aí essas pessoas falam, eu perdi meu pai quando criança, né, meio que se justificando porque que ela não se desenvolveu. Mas, na verdade, foi ela que não buscou se desenvolver. O pai, a mãe que partiu, ele partiu porque era necessário que ele partisse. Não foi porque Deus quis punir a criança. Não foi porque Deus quis punir os pais. Então, quando a gente fala muito nessa questão aí dessa perda, a gente está projetando a perda e culpando alguém, né, das nossas dificuldades que enfrentamos, né? Por que a gente não conseguiu se desenvolver, porque não tivemos uma infância mais tranquila, mas faz parte da lei de causa e efeito. Deus é todo sabedoria. Né? Nada é por acaso, não é um lance de sorte perder um pai e a mãe e enfrentar tantas dificuldades ali, né? Sejam elas financeiras, mas principalmente emocional.
tem uma situação por isso, né? Tem um motivo por trás. E se a pessoa tivesse se aberto ali, talvez tivesse visto ao seu redor, na figura de um padrinho, de um padrasto, de um tio, de um avô, alguém que supriria essa necessidade, seria uma referência na sua vida, né? Então, se deixa de viver, fica congelado ali naquele momento e usa isso como desculpa, em lamento, uma mágoa profunda por não ter tido, né, por ter deixado de ter. Às vezes, assim, as dores acerbas que acompanham a morte das pessoas queridas possuem altas cargas de emoções desequilibradas que explodem extemporâneas, com caráter autopunitivo, não afetivo. Então, muitas vezes as pessoas se punem, se culpam por conta de uma morte, por conta de um desencarne, por conta da morte do corpo físico, né? Mas nós que somos espíritas temos que dizer, né? Saber colocar os termos corretos, né? Por conta de um desencarne. Às vezes a pessoa não era atendida como merecia enquanto no corpo, e ao morrer, aqueles que se descobrem em falta autossupliciam-se, fazendo quadros de revolta, desespero e depressão. Quantos casos não há, né? Que ao momento da morte de alguém cai aquela ficha, né? Que você poderia ter feito mais, que você não deu atenção, e aí a pessoa passa a autossupliciar-se, né? Aquele sentimento de culpa, de revolta, de dor, de depressão. Noutras ocasiões, projeções de conflitos retidos espocam, gerando maior soma de desequilíbrio. Na maioria das oportunidades, no entanto, são os sentimentos naturais de saudade, de ausência, de ternura, que ferem aqueles que ficam martirizando-os, né? Então, é a mágoa, é a dor, é o desespero. Então, vem à tona a culpa por não ter feito o que deveria ter sido feito, de não ter estado mais presente, vem à tona conflitos, aí a pessoa resolve colocar ali ao conhecimento de todos uma dificuldade que tinha com aquele que desencarnou, gerando uma soma enorme de desequilíbrios. E na maioria das oportunidades, né, essa saudade, a dor da ausência, né, que fere, que machuca, é uma ferida, né? É justo que se sofra a dor da separação, que se chore a ausência, que se interrogue em silêncio como se encontrará na nova situação o ser amado, né? Então, é a fase do luto. O desespero, no entanto, não se justifica por não equacionar nem preencher o vazio que permanece. Então, nós não podemos deixar que caia no desespero. É natural que a gente chore, que a gente sinta saudade, que sinta um vazio dentro de casa, um vazio no dia a dia. Mas nós não podemos nos desesperar, porque é um fenômeno natural da vida. Extravasar a dor mediante as recordações felizes, orvalhadas de lágrimas, reviver episódios marcantes com ternura, repartir os haveres com os necessitados em sua memória, envolvê-los em orações e crescer intimamente. São recursos valiosos para a liberação das mágoas decorrentes da morte. Então, é aqui a recomendação saudável do Espírito Joana de Ângeles, né? Um roteiro, né? Para viver o processo do luto e seguir adiante. Quase sempre se fazem interrogações ilógicas nessas situações, como: por que ele? Por que eu? Ora, todos são mortais nos equipamentos orgânicos e o número de óbitos é expressivo, cada vez alcançando este ou aquele indivíduo ou alguém do seu grupo social, né? É natural, é a lei de causa e efeito. Uma hora iremos partir ou iremos testemunhar a partida de alguém. Pela própria lei das probabilidades, chega a vez de todos, um a um ou coletivamente. É inevitável. A dor da separação física prolonga-se por largo período de tempo. A princípio é traumatizadora, mostrando-se mais pungente com o transcorrer dos dias. No entanto, digerida pela esperança do reencontro, da comunicação e graças ao afeto preservado,
torna-se luarizada, suavizando-se e conservando somente os sinais da gratidão por se haver fruído da presença querida. Então é mais uma fase do luto, que é a aceitação, que é recuperar a alegria e voltar a viver, né? Temos as nossas lutas íntimas. Evitar, pois, a depressão e seus males ante a morte de alguém afeiçoado é prova de amor por quem partiu e não pode ser culpado de haver viajado sem consulta prévia ou anuência. Nós não temos que permitir nada, né? Conduzido pela vida ao retorno às origens, para onde todos seguirão. Então fica essa reflexão e até a próxima semana, se Deus quiser.